Esse palhaço matou o irmão dele e agora ele vai perseguir todos os seus amigos. E o Bill vai ter que se juntar com essas crianças para derrotar esse palhaço. E nesse vídeo eu vou resumir para vocês a história completa do filme It, a Coisa Parte 1. Falarei sobre tudo o que acontece com os detalhes mais importantes para ajudar vocês a lembrar desse filme incrível. Pois dia 26 estreia a série It, Bem-vindos a Derry, que está aterrorizante e vai ter cobertura semanal aqui para vocês de todos os episódios, além de outros vídeos, inclusive a parte 2 desse aqui falando do segundo filme. Então, sem mais enrolação, peguem a sua pipoquinha, um refrigerante e bora pro filme. Mas Billy, se você vier comigo, vai flutuar também. Vai flutuar também! Vai flutuar também! George queria ir brincar de barquinho na chuva com o Bill, o seu irmão gago, mas ele estava doente e não podia. Então o Bill prepara para ele um barquinho impermeável, para que ele não afundasse. E assim o George vai sozinho correndo atrás do barco enquanto ele era levado pela água. O problema é que o barco cai em um bueiro e o George fica preocupado achando que o Bill brigaria com ele. Então um palhaço aparece segurando o seu barco. Ele diz pro George que a chuva o arrastou até ali e tenta entregar o barco, e quando George estica o braço, o palhaço abre um bocão e morde ele. George tenta fugir, mas vai ser puxado para dentro do bueiro. It, a Coisa. Aproximadamente 8 meses depois, Bill, Ed, Rich e Stanley terminavam o ano letivo, se preparando para as férias de verão. Bill queria ir para o Barrens, mas os garotos não acham uma ideia boa. E nessa hora o Henry e os seus amigos passam provocando eles, e fariam coisa pior se o pai do Henry, o xerife, não estivesse por ali. Do outro lado da escola, Beverly, que tinha sido perseguido por algumas garotas, saía e se encontraria com o Ben, o novato que estava fugindo do Henry, que queria pegar ele por não ter deixado ele colar na prova. E ela vai ser simpática com ele, assinando o seu caderno. Outro garoto que também morava ali em Derry, o Mike, ele trabalhava numa fazenda onde abatiam os bezerros. E ele estava tendo dificuldade de fazer isso, e ele também prestava serviço levando a carne para o açougue da cidade. Acontece que no meio do caminho, ele vai ver o Henry e seus amigos e vai tentar se esconder no beco ao lado. E ele vai ver na porta dos fundos pessoas tentando derrubar a porta enquanto estavam pegando fogo. E quando a porta se abre, lá no fundo, no frigorífico, ele vai ver um palhaço pendurado, que vai estar acenando para ele. Então ele vê o carro do Henry e se joga para trás. E quando ele vira, vê que o palhaço não estava mais ali. Stanley era judeu e precisava praticar o que iria dizer em uma cerimônia que aconteceria em sua religião. Porém, quando ele entra no escritório do pai para guardar o livro, a mulher do quadro que o amedrontava aparece em sua frente e ele corre dali. Bill estava tentando estudar e entender como funcionava os esgotos de Derry, e o pai dele briga com ele quando vê isso, pois já estava na hora dele superar a morte do George. Porém, mais tarde, ele, Ed e Rich se preparariam para ir no Barrens, onde os esgotos de Derry terminavam. Ed achava isso uma ideia nojenta, pois ele é cismado com sujeira e tinha medo de se infectar, esse trauma que a mãe dele fez ele ter. Então eles seguiriam para o Barrens, passando ao lado da biblioteca, onde o Ben estava. Por ele ser novo na cidade e não ter muitos amigos, ele passava bastante tempo na biblioteca, lá onde ele escrevia em um cartão um poema para Beverly. Ele se interessou pela história local, percebendo que tinha algo estranho ali, e ele vê no livro sobre a explosão na siderúrgica que ocorreu em 1908, no dia em que crianças estavam caçando ovos de Páscoa no local, e ele se surpreende com as fotos. Nessa hora, um balão chama a sua atenção, indo até a seção reservada, e chegando lá, ele vai seguir ovos de Páscoas, e vai ver um corpo sem cabeça que vai começar a correr atrás dele, e quando ele olha para trás, era o palhaço. Mas por sorte, quando ele se vira de novo, ele se encontra com a bibliotecária. Ele vai embora, mas vai acabar se encontrando com o Henry, que vai perseguir ele até a ponte. Ele e seus amigos o seguram e Henry bate nele e tentaria escrever o seu nome na barriga do Ben, que vai chutar ele caindo morro abaixo. E os valentões vão seguir ele. Bill, Ed, Stan e Rich estavam ali no Barrens. O Bill mais adentro procurando alguma coisa familiar, pois ele acreditava que a chuva poderia ter levado o George até ali, enquanto que o Ed e o Stan estavam morrendo de nojo da água. O Ben vai cair na água surpreendendo eles. E o Patrick, um tempo depois, chega até a entrada desse
esse cano, entrando lá procurando o Ben. Mas ali ele vai ser atraído para dentro e vai se deparar com várias crianças mortas. Ele vai correr, mas não vai achar a saída e vai ser encurralado pelo palhaço. Os meninos levam o Ben até o lado da farmácia, onde o Bill e o Ed tentariam comprar medicamentos, mas eles não tinham dinheiro. Então, por sorte, eles encontram a Beverly e os ajudam distraindo o vendedor tarado enquanto eles roubam as coisas. Eles cuidam do Ben e o Bill convida a Beverly para encontrar eles na pedreira no dia seguinte. E enquanto eles cuidam do Ben, alguém os vigiava. Beverly chega em casa e o pai vai acariciá-la, e ela com nojo vai cortar o seu cabelo. No dia seguinte, eles se encontram na pedreira, onde eles aproveitariam o dia brincando e nadando. Um tempo depois, o Rich, mexendo nas coisas do Ben, encontra as reportagens que ele estava lendo na biblioteca, e o Ben explica que percebeu que o índice de desaparecimento em Derry era algo muito além do que o normal. Por isso estava interessado nessas notícias e ainda diz que tinham mais coisas em casa. E lá em seu quarto, ele mostra e fala sobre uma vez em que um monte de criança desapareceu e quando eles seguiram os rastros, eles levaram até esse poço. Enquanto Ed ia embora para casa, ele passa de frente a uma casa abandonada da rua Neighbot e ele escuta alguém o chamando. Ele fica nervoso procurando sua bombinha e derruba vários comprimidos no chão. E quando ele ia pegar, um leproso aparece, todo imundo e podre, e vai começar a perseguir ele, forçando ele para dentro do quintal. Ele vai pedir por ajuda e quando olha para trás, ao invés do leproso, ele vai ver o palhaço, que vai sorrir para ele e chamar por ele. Venha se divertir com o palhaço. E o Ed, apavorado, sai correndo. Já a Beverly vai encontrar em sua bolsa o cartão do Ben, mas não vai saber que foi ele quem mandou. Ela estava no banheiro quando escuta vozes de crianças vindas do ralo. Ela tenta cutucar para ver o que era, e fios de cabelo vai se prender nela, tentando puxá-la para dentro. De repente, um jorro de suco de morango e groselha sai do cano, enchendo todo o banheiro. O pai dela aparece após ouvir os gritos, mas ele não podia ver o sangue, quer dizer, o suco de morango, e isso deixa a Beverly assustada, mentindo, dizendo que tinha visto uma aranha. Já o Bill vai até o quarto do George por causa de um vazamento, e isso mexe muito com ele. Mas então ele escuta passos e vai seguir as pegadas até o porão, onde vai ver o George. Se você vier comigo, vai flutuar também. O palhaço então aparece e corre atrás dele, mas o Bill escapa a tempo. No dia seguinte, os meninos se encontram na casa da Beverly e ela mostra pra eles o banheiro e eles vão ajudar ela a limpar o lugar antes do pai dela chegar. Mais tarde, enquanto eles iam pro Barrens, o Bill conta que também tinha visto alguma coisa estranha e fala do George. Parecia que era ele, mas tinha aquele... Palhaço? É, eu vi também. Peraí, só virgens veem essas coisas? É por isso que eu não tô vendo nada? Mas nessa hora, eles veem o carro do amigo do Henry e decidem voltar. Mas o Bill vê a bicicleta do Mike jogada e eles ficam preocupados. Eles não eram exatamente amigos, mas o Bill não podia deixar eles fazer o que fosse com o Mike. O Henry estava batendo no Mike e o torturando. E nessa hora, o Mike até vê o palhaço mastigando alguém e ficando muito assustado, mas sem tempo de reagir por causa do Henry. Porém, nessa hora, ele vai ser atingido por uma pedra. Era a Beverly. E os outros se juntam a ela e começam a atirar pedra neles também, assim começando a guerra entre os dois lados. Por fim, o Henry desistindo e indo embora. Mike se junta a eles e eles vão para a cidade onde estava acontecendo um desfile. Bill repara que teve mais uma criança desaparecida e é quando o Ben revela que reparou que isso sempre acontece em Derry a cada 27 anos, seguidas de grandes tragédias. Primeiro a explosão da siderúrgica, depois o massacre da gangue Bradley quando os cidadãos se revoltaram contra eles e o mais recente, um incêndio na Black Spot. Mike revela que o avô dele acha que a cidade era amaldiçoada e que tinha alguma coisa maligna ali. E sim, gente, o avô dele é o Leroy Halon, esse personagem que vai ser muito importante em Bem-vindos a Derry. E esse garotinho é o pai do Mike, o Will. Então cada um revela que já tinha visto alguma coisa, mas o Stan duvidava, ele estava com medo e diz que nada disso era real, mesmo ele já tendo visto algo também. Bill leva eles para a garagem de sua casa e coloca no projetor o mapa de Derry,
junto dos mapas dos esgotos. E eles percebem que a siderúrgica, a Black Spot e o bueiro onde o George caiu estavam conectados e todos eles levavam à casa da rua Neighbot, onde ficava o poço. O Ed fica nervoso e pede para eles pararem de falar disso e começa a ter uma crise de asma e arranca o mapa, mas o projetor começa a rodar as fotos sozinhas e para na foto do George, então começa a mostrar a coisa olhando para eles. Mike dá um chute no projetor e a coisa volta a aparecer, e dessa vez ali na garagem com eles, e corre na direção deles e vai atrás da Beverly, mas os garotos abrem a garagem a tempo e a coisa some. Todos ficam assustados e o Bill decide ir até a casa, mas ninguém quer ir lá. Ele fica furioso então e vai sozinho, mas eles o seguem. Ele conta para todos que não aguentava mais conviver com a falta do George, com a maneira como os pais dele o tratavam e que preferia entrar nessa casa sozinho do que voltar para casa dele, onde ele era assombrado. Eles então decidem que entrariam também, mas alguns ficariam do lado de fora caso algo acontecesse, decidindo a sorte no palito. Bill, Ed e Rich entram na casa velha e o Rich se assusta quando vê o cartaz com o seu rosto e o Bill o acalma. Eles escutam uma criança chamando por eles e eles sobem vendo uma garota sendo arrastada. O Ed vai ser separado dos dois quando as portas se fecham e o leproso aparece atrás dele, derrubando ele lá embaixo. Bill e Rich tentam abrir a porta e o Rich escuta o Ed chamando ele para um outro quarto e ele vai atrás, só que a porta também se fecha separando os dois. Então ele vê que o quarto estava repleto de bonecos de palhaços e no final do quarto um caixão com a sua foto. Ele vai até lá e descobre um boneco dele cheio de larvas e fecha o caixão. Então ele se abre e o palhaço surge dali, o encarando e corre atrás dele. Bill abre a porta e tira ele dali. Nesse novo quarto, a cabeça do Ed surge no colchão e começa a soltar um líquido preto. Já o Ed acorda lá embaixo e vê de dentro da geladeira o palhaço saindo, que vai ir na sua direção. O Pennywise o pega e vai começar a aterrorizá-lo. No quarto dos meninos surge 3 portas, enquanto que o líquido negro vai consumindo tudo. Pennywise então decide que comeria ele, mas os meninos escapam distraindo-o. Ainda não sou real pra você. Ele ataca os garotos e a Beverly abre a porta atravessando a sua cabeça com uma lança. Eles correm pro lado do Ed e a coisa vira pra eles expondo a sua garra e gritando pra cada um. E ainda consegue atacar o Ben e depois foge. Bill corre atrás dele a tempo de ver a coisa descendo pelo poço. E assim eles fogem dali. Vemos a mãe do Ed brigando com todos eles e o levando embora. Bill quer voltar lá, mas o Stan está aterrorizado e não quer ir. Nem o Rich, nem o Ben. E a Bev tenta defender a ideia. Rich diz para ele superar que o George morreu e isso deixa o Bill furioso. E eles começam a brigar, até a Bev separar os dois, pois eles não poderiam se separar, já que era isso que a coisa queria. Então Rich vai embora. E o Mike também, com medo, vai embora. Eles voltam para suas vidas. Bill sozinho em casa, Stan em sua cerimônia com Rich assistindo, Ben na biblioteca, Mike na fazenda e a Bev em sua casa. Enquanto que o Henry estava com seus amigos, brincando com uma arma do seu pai. Mas o pai dele não vai gostar disso e vai assustar ele na frente dos amigos. O Ed estava na farmácia e enquanto esperava por suas coisas, a garota fala para ele que sua bombinha era placebo e que não funcionava de verdade. Henry estava furioso com o pai. Então vai ver um balão na caixinha de correio e vai até lá, onde vai encontrar sua faca que ele tinha perdido quando corria atrás do Ben. Ele vai até a sua casa e na televisão uma mulher gritando para ele matar o pai. E ele faz isso. E quando ele termina, vê o palhaço na tela sorrindo para ele. Bev juntou suas coisas, pois queria fugir de Derry, mas quando ia sair, seu pai aparece na poltrona. Ele começa a questionar ela sobre o que ela vinha fazendo no Barnes. E ele agarra ela com força e ela tenta escapar e vai cair. Ele vai para cima dela e ela chuta ele e foge pro banheiro. Ele arrebenta a porta e procura por ela, que vai atacar ele e ele vai cair desmaiado. E quando ela se vira, o palhaço estava lá e agarra ela. Bill estava esperando por ela e percebe que ela não apareceria. Então vai até a casa dela e encontra escrito na parede dizendo que ele morreria se tentasse ir atrás dela. Bill vai atrás do Rich, que ainda estava irritado, mas quando ouve sobre a Beverly, ele vai com ele. Eles ligam pro Ed, que iria até eles, mas a mãe dele
dele não deixa, e ele briga com ela, já que agora ele sabia que sua bombinha era uma mentira e ela vivia enganando ele, e ele deixa a casa. Bill juntou todos que agora estavam preparados e eles vão até a casa velha. Eles só não viram que o Henry estava lá também. Todos entram na casa, mas o Stanley fica para trás, mas o Bill convence ele dizendo que todos tinham que estar juntos, e ele vai também. Lá embaixo, a Beverly acorda e vai se deparar nos esgotos, ao lado de uma pilha enorme de coisas que pertenceram às vítimas do Pennywise, e flutuando acima dessas coisas, vários corpos. Então ela vê uma carroça de circo do palhaço que se abre e ele vai estar lá dançando. Ela vai tentar correr, mas ele alcança ela muito rápido e vai tentar assustar ela, mas não consegue. Então vai fazer ela olhar para as luzes da morte, sua verdadeira aparência. E se vocês quiserem entender melhor sobre o que são essas luzes, quem é o Pennywise, de onde ele veio, seus poderes, fraquezas, tem um vídeo muito bom aqui que eu vou deixar na descrição falando tudo sobre ele muito bem explicado. Eles descem até o porão onde estava o poço e vai descer por ele, um de cada vez. Mas quando estava faltando o Mike, o Henry aparece. O Henry bate no Mike e vai lutar com ele, e o Henry pega a pistola de matar bezerro e iria atirar no Mike, mas ele com uma pedra acerta o Henry e depois vai pra cima dele, derrubando ele pelo poço. O Stan se distrai e vai se perder deles, e a coisa vai assombrá-lo até aquela mulher aparecer. Os garotos correm atrás dele e vão encontrá-lo caindo com a coisa mordendo seu rosto, mas ela vai fugir. O Stanley acorda assustado e começa a xingar todos eles por terem forçado ele a descer até ali. Bill escuta algo e segue pelos túneis. Era o George, e ele é levado até o centro onde estava a coisa e a Beverly, e ele vai encontrar ela lá flutuando e vai tentar alcançá-la, mas o George chama a sua atenção. Os meninos chegam até lá também, encontrando a Beverly e as crianças flutuando. Eles se ajudam e conseguem descer a Beverly, e o Ben tenta acordá-la, e desesperado ele vai beijá-la, e isso funciona, e ela acorda e todos se abraçam. Bill vê o George com medo por estar ali sozinho e assustado, e ele fala que estava tentando fugir e pede para ele o levar para casa, mas o Bill sabia que não era ele, e chorando levanta a pistola e atira. O corpo cai e vai começar a tremer, se transformando no palhaço. Todos falam para ele atirar, mas a arma não estava mais carregada, e o palhaço vai atacar o Bill, que vai se proteger com o cabo de aço, e a Beverly e o Mike tentam atacá-lo, mas serão jogados para longe, e os outros seguram a coisa, mas também caem, e ela agarra o Bill. Pennywise diz que devoraria todos, mas eles poderiam ir se ela ficasse só com o Bill, e o Bill vai pedir desculpas, dizendo para eles irem embora. Rich então concorda que eles estão ali por causa dele, mas que ele teria que matar essa coisa, e pega um bastão. O palhaço ataca ele, mas o Rich o acerta com força, e todos começam a atacar o palhaço, enquanto ela vai se transformando nos seus medos, mas eles não param e continuam, um golpe atrás do outro, e a Beverly finaliza atravessando a coisa com o cabo de aço. O palhaço fica com medo e recua, e eles entendem que o medo era o que a coisa queria, e eles não tinham medo. A coisa se afasta, e quando Bill ameaça ela, ela diz que estava com medo e foge. As crianças flutuando começam a descer, e o Bill encontra a capa amarela do George e começa a chorar, e todos eles o abraçam. Um mês depois, eles estavam reunidos. Beverly diz que teve uma visão onde via todos eles mais velhos de volta no poço. Bill então pega um vidro e pede para todos prometerem que se a coisa não estivesse morta e voltasse, que eles voltariam para acabar com ela, e faz um corte na mão de cada um, e eles dão as mãos, fortalecendo essa união. Eles se despedem, primeiro o Stan vai embora e depois o Ed, e assim deixando apenas o Bill e a Beverly, que também iria, mas antes disso os dois se beijam. E assim finaliza o filme It, A Coisa, parte 1, onde conhecemos melhor os losers, vimos como a coisa foi derrotada por eles, mas sabemos que ela vai voltar 27 anos depois na parte 2. E igual ela, eu espero que vocês também voltem aqui, pois logo vai ter a parte 2 desse vídeo, resumindo o segundo filme, onde a gente vai ver eles adultos enfrentando o Pennywise pela última vez. Então se inscreva aqui para não perder esse vídeo e nem os próximos, pois antes
Antes da série, ainda estarei falando bastante sobre It, a Coisa. Dia 22 vai ter um vídeo com as minhas primeiras impressões sobre o que eu achei dos 5 primeiros episódios. E toda semana vai ter vídeo aqui falando de cada episódio também. Eu espero contar com vocês aqui. E além de It, a Coisa, vai ter bastante cobertura aqui. Inclusive, a próxima é sobre Stranger Things. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o like, pois assim vocês me motivam, pois eu adoro falar sobre esse personagem. E eu sei que eu posso continuar falando bastante. Comenta aqui o que acharam, se vocês gostam desse filme ou se vocês preferem o outro. Se vocês têm medo de palhaço ou não, eu confesso que eu fico um pouco desconfortável. E aproveitem e mande esse vídeo para aquele amigo que gosta de filmes de terror e de It, a Coisa também, para ele se lembrar, caso ele não tenha tempo de rever os filmes. E assim vocês me ajudam também divulgando o meu canal. Me siga em minhas redes sociais, lá eu estou sempre conversando com vocês, falando besteira, falando dia a dia, o que eu tô assistindo, e assim a gente pode ter um contato melhor. Obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, beijão e tchau!